Hoje nessa aula a gente quer dar continuidade ao nosso estudo das equações diferenciais. Agora nós vamos pegar equações diferenciais de ordem superior, né? Então vamos falar sobre EDOs de segunda ordem. Lembrando que eu deixei para vocês linkado aí embaixo nosso primeiro artigo que fala sobre EDOs de ordem superior lineares, tá? Então ali tem todo o aparato teórico, né? todo toda a teoria, né, que vai sustentar o estudo que nós vamos fazer para EDOs de segunda ordem lineares. Nesse primeiro artigo que está linkado aí, nós temos a análise das EDOs lineares, né, para a ordem superior, para a ordem n maior ou igual a 2. Tá? Então lá você vai entender o que é um problema de valor inicial, nesse caso, o que é um problema de valor de contorno, nesse caso, que vai ter muita aplicação em equações diferenciais parciais, o que é o Wronskiano, o que é o conjunto fundamental de soluções, o que é o método da variação dos parâmetros, o que é o método dos coeficientes indeterminados, né? O que é o método da redução de ordem, o que é o princípio da superposição, tá? Tudo isso colocado lá de uma forma bem simples, de uma forma bem simplificada, porque aí nós vamos trabalhar com aquelas ideias, um pouco mais de profundidade, com mais exemplos para EDOs de segunda ordem lineares. E todos esses tópicos que eu falei, né, que lá está escrito para EDOs lineares de ordem n, nós vamos trabalhar aqui para EDOs de segunda ordem, especificando tudo, que é o que nós precisamos, né? Lembrando que, se você for fazer um comparativo, né, na teoria clássica, para EDOs de primeira ordem, nós trabalhamos com EDOs tanto lineares quanto não lineares. Então lá, quando trabalhamos com EDO de primeira ordem, temos lá EDOs separáveis, EDOs exatas, né, EDOs da forma de Bernoulli e de Riccati, EDOs homogêneas de primeira ordem, todas elas se encaixam em modelos que são modelos não lineares, né? Nos exercícios e na aula de exercício, vocês puderam ver que existem equações diferenciais que se encaixam tanto no modelo linear quanto nessas abordagens não lineares, né? Mas isso é algo mais voltado para EDOs de primeira ordem. Quando você sobe uma ordem, você chega em EDOs de segunda ordem, a coisa fica um pouco mais complicada. Não é tão simples assim você trabalhar com EDOs de segunda ordem não lineares. Tanto que a gente usa até uma abordagem diferente, né, uma abordagem qualitativa, que a gente tenta buscar soluções especiais, soluções específicas do nosso sistema de equações diferenciais ou da nossa equação diferencial de segunda ordem, né? E ali caracterizar esse tipo de solução, né? Se ela é uma solução atratora, se ela é uma solução repulsora, que tipo de solução ela é, tá bom? Até por isso é mais simples você trabalhar com EDOs de segunda ordem lineares. Então a gente tem toda uma teoria para EDOs de segunda ordem lineares que está aparado pela teoria de EDOs lineares de ordem superior, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula, ok? Então, ó, o que são EDOs de segunda ordem lineares, tá? Então aqui para nós, uma EDO de segunda ordem linear vai ser uma EDO escrita nessa forma, tá? Perceba o que você tem nessa equação. Você tem segunda derivada da função y, né, da nossa variável dependente que é o y, mais p de ty mais q de ty igual a g de t, tá bom? Naquele artigo que eu comentei com vocês sobre equações diferenciais lineares de ordem superior, lá também a gente fala sobre o teorema da existência e unicidade de soluções para equações diferenciais dessa forma, e lá ele nos garante que no intervalo em que P, Q e G forem contínuas ao mesmo tempo, no intervalo de continuidade das três, então vai existir uma única solução que contenha o ponto T0, né, e que você tem aí uma condição inicial y de T0 igual a y0, ok? Então lá nesse artigo você tem o teorema da existência e unicidade para esse tipo de problema de valor inicial garantido, então por isso que eu insisto, vai lá ler aquele artigo que vai ser bem importante, tá bom? Ok, o que nós teremos agora então? Essa é a nossa estrutura, essa é a estrutura da nossa EDO linear, né?
E como que vai ser a solução, então? Já que o teorema da existência e unicidade me garante que existe uma solução para esse tipo de equação linear, como que vai ser a estrutura dessa solução, tá? Bom, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A sua solução y de t, uma solução geral, ela vai ter uma estrutura bem simples. Ela vai ser uma YH de t, que vai ser a solução geral da equação homogênea associada. O que é a solução da equação homogênea associada? Aonde esse g de t é igual a zero. Tá? Então, sempre que você tiver uma equação linear de segunda ordem ou de ordem superior igualada a zero, então essa é uma equação homogênea. Isso também está especificado nesse nosso artigo sobre EDOs lineares de ordem superior. Tá bom? Então, essa primeira parte da nossa solução, ela é então uma solução que vem da equação homogênea associada, tá bom? E a segunda parte? A segunda parte é apenas uma solução particular da EDO inteira, da EDO de segunda ordem inteira, tá ok? Bom, então, ó, nós precisamos analisar da seguinte maneira. Pense o seguinte: equações diferenciais de segunda ordem lineares que tiverem a mesma equação homogênea associada, a solução geral delas só vai se diferenciar quanto à solução particular da EDO, porque aí essa solução particular engloba também essa G de T. Opa, cliquei aqui sem querer. Opa, pronto. Então a nossa solução engloba também essa G de T para encontrar essa YP, tá? Essa YH é a solução geral da equação homogênea associada, tá bom? Então essa é a nossa estrutura. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos entender como solucionar essa equação homogênea associada em dois casos. Primeiro, no caso onde você tem que P de T e Q de T são constantes, tá? E depois entender o caso em que P de T e Q de T não são necessariamente constantes em ambos os casos G de T igual a zero, tá? Posteriormente, nós vamos trabalhar com a YP de T, né? Com alguns métodos específicos para encontrar essa YP de T. Primeiramente, no caso onde o P de T e o Q de T são constantes, tá? E depois, no caso em que eles não são constantes, nós vamos trabalhar aí com dois métodos para esses casos, tá ok? Então esse é o nosso caminho da aula de hoje. Nós vamos trabalhar para como que a gente encontra essa YH de T e como que nós encontramos essa solução particular da equação toda, ok? Então agora, o que nós queremos é o seguinte. Dada equações diferenciais ordinárias de segunda ordem homogêneas, eu quero caracterizar nesse momento o que é o Wronskiano, o que é um conjunto fundamental de soluções e o que é uma solução geral desse tipo de equações diferenciais aqui, tá? Onde o nosso G de T, ele é nulo, tá? Ele é zero, ok? Então é isso que nós queremos. O que isso tudo significa para esse tipo de função, tá? Esse tipo de equação. Então, ó, primeiramente a gente precisa estudar as soluções gerais das equações homogêneas associadas, né? Então é o que eu falei para vocês. Nós queremos estudar como encontrar as soluções gerais desse tipo de equação. Então, para isso, a gente vai precisar de duas soluções particulares dessa equação, y1 e y2, que formem um conjunto fundamental de soluções, tá? O conjunto fundamental de soluções ele é importante porque ele é um conjunto linearmente independente. E o que vem a ser um conjunto linearmente independente, porque ele é importante e porque ele forma esse conjunto fundamental de soluções, e esse conjunto fundamental de soluções vai ser importante para a gente para encontrar essas soluções gerais que a gente quer aqui, ó. Tá? Isso tudo está escrito no nosso artigo sobre EDOs lineares de ordem superior. Bom, então, a priori, para que a gente escreva essa solução geral dessa equação, a gente precisa de duas soluções particulares, y1 e y2, que formem esse conjunto fundamental de soluções. Mas como que nós vamos fazer isso? Bom, para que y1 e y2 formem um conjunto fundamental de soluções, o que eu vou chamar a partir de agora de CFS, eu preciso
que o determinante wronskiano, né, seja diferente de zero para todo t, para algum t no intervalo de continuidade das funções p e q. Esse determinante wronskiano ele foi proposto pela primeira vez por um matemático chamado Wronski, né? E essa é a única contribuição que esse matemático deu, não que seja uma contribuição pequena, mas ela nos diz quando que duas funções y1 e y2 de t são linearmente independentes, tá? E isso para nós é importante porque isso garante que y1 e y2 de t formem um CFS, ou seja, se esse determinante for diferente de zero para algum t no intervalo de continuidade previsto pelo teorema da existência e unicidade de soluções, então eu posso garantir para você que essas duas vão ser as funções que vão formar a nossa solução geral da equação homogênea associada. Então, se as soluções particulares y1 de t e y2 de t formam um conjunto fundamental de soluções, né, que vai ser esse conjunto aí, ó, formado pelas duas y1 de t e y2 de t, então a solução geral da equação homogênea associada vai ser a combinação linear das duas. Então, o nosso y de t, nesse caso, é C1 y de t mais C2 y2 de t. Só tem um problema, né? Ele te contou o que vai ser a solução geral, mas ele não te contou como que você vai achar essa y e essa y2. Na verdade, você tem aí as suas soluções, né? Ele te fala que são duas soluções particulares, né? São duas soluções particulares que formam um CFS, então a solução geral é essa. Mas como encontrar a solução geral? Desculpa, como encontrar as soluções particulares y1 e y2? Tá? Ele não te conta. Ao contrário dos métodos de soluções de EDO de primeira ordem, onde você olha para a equação, ela se encaixa aqui, então eu resolvo dessa forma. Aqui você não tem isso. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos partir para simplificações dessa equação homogênea, para casos particulares, para casos especiais dessa equação homogênea, que aparecem para nós em aplicações práticas, em modelagens matemáticas. Tá bom? Para a gente tentar trabalhar. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com o caso dos coeficientes constantes. Tá? Então, pensa o seguinte, uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes é aquela onde você tem apenas constantes A, B e C multiplicando aí as suas segunda derivada de y, primeira derivada de y e a função y, logicamente, como ela é homogênea, ela está igualada a zero, tá? Bom, esse tipo de equação tem o que a gente vai chamar de equação característica associada, tá bom? Que é o quê? É uma conversão dessa equação homogênea de segunda ordem numa equação polinomial de grau 2. Ou seja, uma equação quadrática em R. Perceba o seguinte, segunda derivada virou R quadrado, primeira derivada virou R, e a variável y virou R elevado a zero, que é 1. Tá? Então você teria um 1 aqui multiplicando esse C. Tá bom? Ok. Então você tem uma equação do segundo grau, que nós sabemos do seguinte, nós sempre temos duas raízes, lambda1 e lambda2 dessas equações, tá bom? E dessas raízes nós sabemos que podem acontecer três coisas. Primeira, as duas, lambda1 e lambda2, serem raízes reais e distintas. 2, serem raízes reais e iguais. E 3, serem raízes complexas conjugadas, tá? Então, nesses três casos, essas raízes elas vão me contar a solução da EDO homogênea. Então agora, como que isso vai funcionar? Ó, se as suas duas raízes da equação característica são reais e diferentes, então a sua solução nesse caso será C1 e elevado à primeira raiz vezes t, mais C2 e elevado à segunda raiz vezes t. Tá? Ah, qual é a primeira, qual é a segunda raiz? Não interessa, essa ordem não interessa porque
essa constante aqui, o valor dela, vai estar amarrado à raiz, tá? Então, essa constante aqui está amarrado a esse valor dessa raiz, tá bom? Então, não tem problema. Se você colocar o seu y2 aqui, ela não vai ser C1. Você vai encontrar a constante C2, porque a constante está amarrada com o expoente, tá ok? Bom, o que acontece então se as suas raízes são reais e iguais? Bom, é uma solução bem parecida, né? Ó, perceba que ela é uma solução bem parecida, salvo que em uma das duas você vai colocar um t multiplicando a exponencial. Por quê? Porque ó, aqui você tem y de t e aqui você tem y2 vezes t. Só que os dois são iguais, né? Os dois são iguais, y1 e y2 são iguais. Então, na verdade, você tem a mesma exponencial, né? Você poderia vir aqui e colocar y1 de t, não tem problema. O que vai diferenciar, então, para você ter um conjunto fundamental de soluções? T vezes a exponencial. Então, ó, aqui você já pode começar a pensar o seguinte: qual é o meu CFS nesse primeiro caso? E elevado a lambda 1 vezes t, e elevado a lambda 2 vezes t. Ok? Esse vai ser o meu CFS nesse primeiro caso. Qual vai ser o meu CFS nesse segundo caso? CFS, nosso conjunto fundamental de soluções, vai ser e elevado a lambda 1 vezes t e t vezes e elevado a lambda 1 vezes t. Tá? Esse vai ser o meu CFS nesse caso. O que vai acontecer então se agora eu tiver duas raízes complexas conjugadas? Bom, raízes complexas conjugadas eu vou assumir que elas têm a forma alfa mais ou menos beta-i, onde alfa é a parte real desse número complexo e beta é a parte imaginária desse número complexo. Então, a minha solução nesse caso agora tem a seguinte estrutura: e elevado à parte real vezes t, que multiplica C1 vezes o cosseno da parte imaginária vezes t, mais C2, que multiplica o seno da parte imaginária vezes t. Tá bom? Então, essa é a minha solução nesse caso. Bom, qual é então o meu CFS? Nossa, esse agora ficou bonito, hein? O meu CFS nesse caso. E elevado a alfa t, que multiplica cosseno de beta t, e e elevado a alfa t vezes o seno de beta t. Seriam as duas funções que formam, tá bom? Então, no caso que você tem uma equação homogênea de segunda ordem, uma EDO homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, então você está bem definido com o que acontece. Pega a sua equação, transforma ela na sua equação característica, calcula as raízes, vê quais os tipos de raízes você tem, encaixa num desses três modelos. As funções que formam o CFS são as funções que estão multiplicadas pelas constantes, tá bom? Então tá bem tranquilinho aí da gente trabalhar. Por que você precisa saber qual é o conjunto fundamental de soluções? Né? Você pensa assim, bom, esse método já me dá a solução pronta, né? A solução da equação homogênea pronta. Eu não preciso descobrir qual é o CFS para escrevê-la. Mais para frente, nós vamos trabalhar com um método chamado método da variação dos parâmetros. Esse método ele vai ser muito importante para a gente deduzir as soluções de equações lineares de segunda ordem que não são homogêneas, e esse método ele vai depender de você saber quais são as funções que formam o seu CFS nesse caso. Vamos lá, alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos resolver essa EDO aqui, ó. y2' mais 3y' mais 2y igual a zero. Então, o que você tem? Uma EDO de segunda ordem homogênea, está igualada a zero, cujos coeficientes são constantes. Tá? Então, ótimo. Perceba que ela se encaixa no nosso método anterior. Então, o que nós precisamos nesse caso, então, é achar a equação característica, que é dada por r² mais 3r mais 2. Né? Então, ó, o coeficiente da segunda derivada é 1. Então, 1 vezes r², coeficiente da primeira derivada é 3, 3r, e o coeficiente que multiplica y é 2, tá? Solucionando essa equação de segundo grau, sim, usando fórmula de Bhaskara.
Então, usando a fórmula de Bhaskara, você tem aí duas soluções reais e distintas, né? Lambda 1 igual a menos 1 e lambda 2 igual a menos 2, o que nos dá, então, a seguinte solução: y de t igual a c1 e elevado a menos t mais c2 e elevado a 2t. E, nesse caso, o nosso CFS é formado por e elevado a menos t e e elevado a 2t, tá? Eu não vou verificar aqui que ele é um CFS nesse exemplo, mas fica como exercício. Verifique, né, que e elevado a menos t e e elevado a 2t formam um CFS dessa equação. Como? Coloca no determinante wronskiano, primeira linha as duas funções, segunda linha a derivada das duas funções, calcula esse determinante e verifica se ele é diferente de zero para algum t, onde as funções p e q são contínuas. Como são constantes, elas são contínuas em todo R, né? Todo o conjunto dos números reais. Então, verifica se esse determinante é diferente de zero e aí forma o seu conjunto fundamental de soluções. Tá bom? Segundo exemplo. Agora nós temos também uma EDO homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Que vai nos dar uma equação característica igual a r² menos 8r menos 16 igual a zero, que nós vamos encontrar duas raízes reais iguais. Então, a minha solução agora é c1 elevado a 4t mais c2t elevado a 4t, porque a nossa raiz é 4. Ok? Simples assim. De novo, CFS elevado a 4t, t elevado a 4t. Novamente, como exercício, verifique que essa dupla de funções forma um conjunto fundamental de soluções dessa equação. Tá? É importante você já ir se acostumando com essa ideia. Próximo exemplo, temos aqui segunda derivada mais 2 vezes a primeira derivada mais 2y igual a zero. A equação característica r² mais 2r mais 2, né? As nossas raízes, então, são complexas conjugadas, menos 1 menos i, menos 1 mais i, lembrando que o conjugado ele é aplicado na variável, ó. Lembrando que o conjugado ele é aplicado na sua parte imaginária, tá? Então você troca o sinal da parte imaginária, perceba que a parte real permanece a mesma, tá? E aí então nós teremos a solução y de t igual a e elevado a menos t, c1 cosseno de t mais c2 seno de t, onde nesse caso o nosso CFS é e elevado a menos t cosseno t e e elevado a menos t seno t, tá bom? Então aqui você tem sua primeira função e aqui você tem a sua segunda função. Tá? Nos termos do primeiro slide da aula, y1 de t seria e elevado a menos t cosseno t e y2 de t seria e elevado a menos t seno de t. Você deve estar se perguntando por que aqui eu coloco y de t e não yh de t. Porque o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando, nesse caso, com uma EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Essa é a minha EDO completa nesse momento, né? Então, uma EDO nessa forma é a minha EDO completa nesse momento. Então, esse daqui não é o YH, esse aqui é o Y de t, porque eu não tenho uma G de t aqui. Se eu tivesse uma G de t diferente de zero nesse momento, nossa, mas ficou bonito, hein? Se eu tivesse uma G de t diferente de zero nesse momento, então, aí sim eu teria que falar que ela é uma YH. Mas nesse caso eu não preciso, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo determinando propriamente o conjunto fundamental de soluções. E aí você vai reproduzir essa técnica nos outros exemplos anteriores para encontrar o CFS, tá? Então, ó. O que você tem agora? Nós vamos determinar o CFS da seguinte equação diferencial. y2' mais 5y' mais 6y igual a zero. Então, nesse caso, como os coeficientes são constantes, a gente vai usar a equação característica, que vai ser r² mais 5r mais 6 igual a zero, que vai me dar como
como raízes menos 2 e menos 3. Então, por isso, temos raízes reais distintas, y de t, nesse caso, C1 elevado a menos 2t, C2 elevado a 2t. Então, a gente pode considerar como soluções particulares y de t elevado a menos 2t e y2 de t elevado a menos 3t. Tá? E com isso, nós vamos lá jogar no determinante wronskiano. Né? Então perceba, na primeira linha você tem y1 e y2. Né? Na segunda linha, o que você tem? A derivada de cada uma delas. Então aqui você tem a derivada do y1 e aqui você tem a derivada do y2. Tá bom? Então o que você vai fazer agora? Calcular o determinante. O determinante 2 por 2 multiplica cruzado a diagonal principal menos a multiplicação cruzada da diagonal secundária. Isso vai me dar e elevado a menos 5t. Perceba que e elevado a menos 5t é uma função que ela é diferente de zero para todo t real, tá? Ela é diferente de zero para todo t real. Você não tem, se você lembra lá do gráfico da sua função exponencial, né? Como que é nesse caso aqui? Nesse caso é assim, ó. Tá? Então, ela nunca corta o eixo x. Então, como ela nunca corta o eixo x, você não vai ter um valor que faça ela ser igual a zero. Então, como ela é diferente de zero para todo t real, logo, y1 e y2 formam o CFS da equação homogênea com coeficientes constantes. Tá bom? Isso é o que eu quero que você faça nos outros exemplos, para você fixar bem essa ideia do que é um conjunto fundamental de soluções, tá? Bom, então agora vamos subir o nível, né? Como que nós vamos subir o nível? Lembra que antes nós estávamos falando de equações homogêneas de segunda ordem, tá? Com coeficientes não necessariamente constantes. Então eu falei para vocês que aquela ideia que a gente desenvolveu antes, você não tinha um método para encontrar as soluções particulares y e y2 de t que formasse o CFS e te desse a solução geral, né? Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Reduzimos para um caso mais simples. Nós consideramos os coeficientes constantes e aí a gente tem um método para encontrar y1 e y2, tá? Bom, quando nós partimos para o caso onde os coeficientes não são constantes, as coisas começam a ficar um pouco complicadas, tá? Se você tiver uma solução particular, um y1 de t, existe um método chamado método da redução de ordem, que tem um artigo linkado aí embaixo para vocês só sobre o método da redução de ordem, que vai te ensinar, a partir de uma solução, encontrar a y2 de t, que vai formar um CFS da equação homogênea quando você tem coeficientes não constantes. Mas em todo caso, ou você vai ter que ter uma y de t, ou você vai ter que encontrar ela, né? Ou alguém vai te dar essa y de t, ou você vai ter que encontrar ela de alguma forma. Agora nós vamos trabalhar com um método, com um tipo de equação específica, né? Ela seria um caso um pouco mais geral da técnica que nós usamos aí para equações com coeficientes constantes, equações homogêneas com coeficientes constantes, que são as equações de Euler-Cauchy, tá? Então, uma EDO é de Euler-Cauchy de segunda ordem se ela tem essa forma aqui, ó. A2t² que multiplica a segunda derivada, A1 vezes t que multiplica a primeira derivada e A0 que multiplica y igual a zero, obviamente, porque ela é uma equação homogênea. Tá. Perceba a relação da potência do seu coeficiente com a ordem de derivação. Aqui é 1, ordem de derivação 1. Aqui você poderia falar que tem um t elevado a zero, que é 1, né? Então, esse zero estaria aqui com a derivada zero, né? Seria isso para você tentar entender, tá? Isso que a gente chama de equação equipotente,
tá bom? E, obviamente, o nosso A2, que é o coeficiente da segunda derivada, ele tem que ser diferente de zero, porque senão, se ele for igual a zero, nós não teremos uma EDO de segunda ordem, nós teremos uma EDO de primeira ordem, tá? E aí uma EDO de primeira ordem linear, é só você dividir tudo por t e correr para o abraço, tá? Então, os coeficientes A0, A1 e A2 são as constantes, né? A0, A1 e A2 são números reais. Então perceba quais são os seus coeficientes. Primeiro coeficiente A2t², segundo coeficiente A1t e o terceiro coeficiente A0. Então perceba que o único coeficiente que é constante é o coeficiente A0. Os outros dois são coeficientes variáveis, que dependem de t. Esse tipo de equação também tem uma equação característica que vai nos ajudar a solucionar, e aí, novamente, a partir das raízes dessa equação característica, nós vamos encontrar a solução geral desse tipo de equação. O que vai acontecer aqui? Essa equação de característica ela é um pouco diferente da equação característica que nós temos para coeficientes constantes, tá? Então, ó, como que ela é? É A2 vezes R², mesmo A2, A0 como termo independente, né, obviamente igualado a zero, mais o termo que multiplica o R, né, ou seja, a variável com potência 1, ele é A1 menos A2, ou seja, esse coeficiente menos esse coeficiente, tá? Então, não é simplesmente você fazer igual você fazia para coeficientes constantes, né? Esse coeficiente aqui que multiplica a variável R, ele é diferente. Os outros permanecem iguais, mas esse daí você tem que pegar o A1 menos o A2, tá? Então aí você tem uma equação do segundo grau que você vai resolver e vai encontrar novamente duas raízes, ou reais e diferentes, ou reais e iguais, ou complexas conjugadas, tá? Perceba o seguinte, antes de falar das soluções, perceba o seguinte, isso é importante da gente analisar. Logicamente, você tem uma equação homogênea igualada a zero. Qual é a natureza dos seus coeficientes? É uma natureza polinomial, certo? Então, o que você espera? Você espera que as suas soluções particulares, y1 e y2, tenham uma natureza polinomial. Por que eu estou dizendo isso? Quando você estiver trabalhando com equações homogêneas que você não tenha nem coeficientes constantes, nem uma equação de Euler-Cauchy, para você tentar encontrar o seu y1 de t, você vai buscar por soluções que tenham a mesma natureza dos seus coeficientes. Então, nesse caso aqui, a gente buscaria uma solução que fosse um polinômio de no máximo grau 2. Tá? Tudo bem? Pode ser que a gente encontre? Não, pode ser que a gente não encontre, né? Mas a gente vai tentando. Mas aí, o que acontece? Dificilmente você vai encontrar uma y de t que não tenha uma natureza polinomial nesse caso, ou se você tivesse coeficientes trigonométricos cuja solução não fosse trigonométrica. É um jeito de você buscar. Sempre funciona? Não. Mas já é uma forma de você ter um norte. Ok, encontrei uma y1, você vai lá no nosso artigo sobre o método da redução de ordem e descobre como que a partir dessa y1 você encontra uma y2 que vai formar esse CFS. É uma fórmula, tá, gente? Não é um método que você vai ter que estudar, é uma fórmula. Você vai jogar essa y1 numa fórmula e você vai encontrar a sua y2 que forma o CFS, tá? Mas nesse caso da equação de Euler-Cauchy, o que nós temos? Nós temos, então, que se você tiver na equação característica de Euler-Cauchy duas raízes reais e diferentes, então a solução geral dessa EDO vai ser C1t elevado a lambda1 mais C2t elevado a lambda2. Perceba que T1 elevado a lambda1 e T2 elevado a lambda2 que formam o seu CFS, né? Nesse caso, o seu CFS são essas duas funções, são polinômios. Lembra? Coeficientes polinomiais, né? São polinômios, então são monômios no caso. Então a gente muito provavelmente conseguiria encontrar aí uma dessas soluções aqui usando um monômio qualquer, tá? Segunda solução agora, então nós teremos equações raízes reais e iguais, né? Raízes reais e iguais. E nesse caso a nossa solução vai ser um pouquinho diferente, ó. Aqui vai aparecer um ln de t. Então é C1 mais C2
ln de t que multiplica t elevado a lambda, né? E é o porquê que aqui está lambda? Porque eu peguei essas duas que são iguais e chamei elas de lambda, tá? Ou seja, esse t elevado a lambda está multiplicando o C1 e também o C2 ln de t. Então perceba o seguinte, se você tivesse usado a mesma ideia de achar um polinômio, de achar uma y que fosse polinomial, você muito provavelmente iria encontrar essa daqui, ó, t elevado a lambda que está multiplicado pelo C1, tá? Muito provavelmente você iria encontrar ela, né? E aí o seu método da redução de ordem te daria o t elevado a lambda vezes ln de t, tá? Logicamente, t elevado a lambda e t elevado a lambda vezes ln de t formam um CFS, né? Formam o CFS da nossa equação, tá ok? E agora, então, se a nossa equação característica da equação de Euler-Cauchy tiver duas raízes reais e complexas, onde o lambda é igual, lambda 1 e 2 é alfa mais ou menos A mais ou menos BI, né? Então a nossa solução nesse caso vai ficar um pouco mais complicada. T elevado a A, ou seja, T elevado à parte real, mais C1 que multiplica o cosseno de B ln de T, lembrando que o B é a parte imaginária, C2 seno de B ln de T. T elevado a cosseno de B ln de T forma o seu y1 e T elevado a vezes seno de B ln de T forma o seu y2, formando o seu CFS. Então, nesse caso, aquela ideia de encontrar uma solução particular que tem a mesma natureza dos coeficientes muito provavelmente fracassaria aqui nesse caso, tá bom? Vamos considerar então agora t quadrado que multiplica a segunda derivada, mais 5 vezes t que multiplica a primeira derivada, mais 5y igual a zero. Estou considerando aqui t maior que zero. Quando isso aqui aparece, significa o quê? Muito provavelmente vai aparecer um logaritmo, um ln, tá? Muito provavelmente vai aparecer um ln. Mas vamos lá. Expoente do t igual à ordem de derivação em todos os casos, né? Então, essa daqui é uma equação de Euler-Cauchy de grau 2. Então, agora nós vamos solucionar usando a equação característica. Lembra, você vai ter que fazer A1 menos A2. Então, você vai ter que fazer o R mais 4, que nesse caso, bem interessante, a gente consegue colocar aí como voltar a um trinômio quadrado perfeito, né? Que isso daí, então, é o quadrado de uma soma. R mais 2 ao quadrado, que é igual a zero. Portanto, a sua raiz, nesse caso, é menos 2, né? Então, você tem duas raízes reais e iguais, o que vai te dar, então, que y é C1, t elevado a menos 2, mais C2, ln de t, vezes t elevado a menos 2. Observações. Salvo em casos especiais, como as equações de Euler-Cauchy, a gente não tem um método que determine as soluções particulares da equação homogênea associada da minha EDO de segunda ordem linear completa, tá? Então, se você não tiver Euler-Cauchy ou uma equação com coeficientes constantes, você vai ter que encontrar pelo menos uma y1 de t, né? Seja por inspiração divina ou por técnicas como a de procurar uma solução particular que tenha a mesma natureza dos seus coeficientes, né, para aí você usar o método da redução de ordem, que eu insisto, o nosso artigo sobre o método da redução de ordem está linkado embaixo. É uma fórmula que você vai jogar o seu y1 e encontrar o y2, que já forma um CFS da sua equação, tá? Lá tem muitos exemplos, muitos exercícios que usam esse método, tá bom? E a partir dessa solução particular que você encontrou, né, encontrar y2 usando o método da redução de ordem e encontrar a sua solução geral da equação homogênea. Ok? Então não tem muito além disso com o que se trabalhar. Tá? Então agora vamos voltar ao caso geral. Né? Vamos dar um panorama aqui de onde nós estamos. Você tem a equação de segunda ordem linear, né? Agora não homogênea, porque o seu g de t é a priori diferente de zero. Lembrando como que é a solução geral nesse caso. Então, a solução geral nesse caso, y de t, vai ser a soma da solução da equação homogênea associada, que nós discutimos até agora, né? Ok? Mais a yp de t,
né, que nós sabemos que vai ser a solução particular da nossa EDO completa, tá? Então vamos lá. Até agora o que é que nós fizemos? Até agora nós discutimos o que fazer quando nós temos a equação homogênea, ou seja, g de t igual a zero. Então, até agora, nós trabalhamos com a primeira metade dessa solução. O que nós sabemos? Bom, nós sabemos que a solução geral dessa equação homogênea associada precisa de duas soluções particulares dela, dessa equação aqui, não dessa equação aqui, tá? Que formem um conjunto fundamental de soluções dessa equação aqui, tá? Então, nós precisamos dessas duas soluções. Sabemos que, se eu não tiver nem coeficientes constantes, nem uma equação de Euler-Cauchy, eu preciso saber pelo menos uma y1 para, através do método da redução de ordem, eu encontrar a nossa y2 de t, tá? Bom, agora nós vamos concentrar os nossos esforços em encontrar essa yp de t, tá bom? Como que nós vamos trabalhar com essa yp de t? Ou seja, agora nós já estamos trabalhando com a equação completa. Agora sim nós vamos trabalhar com a equação de segunda ordem linear completa. Então agora nós já queremos solucionar ela porque já temos metade da solução, queremos agora a outra metade. Tá ok? Bom, então agora, nessa busca por essa nossa yp de t, que é a solução particular da equação de segunda ordem linear, né, nós vamos trabalhar com o método dos coeficientes indeterminados. Tá? O método dos coeficientes indeterminados ele é um método exclusivo para EDOs de segunda ordem lineares com coeficientes constantes. Tá? Então, tá bom? Então aqui você tem B e C são constantes e você vai ter uma f de t que ela vai ter que ser contínua em todo o R. Ok? Então, estamos falando de f de t com polinômios, exponenciais e seno e cosseno. Tá? Então, esse método dos coeficientes indeterminados ele é aplicado para esse tipo de função e suas variações, né? Os seus produtos. Produto de polinômio com exponencial, produto de exponencial com senos e cossenos, produto de polinômio com senos e cossenos. Lembrando que uma EDO de segunda ordem linear, ela tem a solução geral dela tem a estrutura de uma soma de uma h de t, ou seja, a solução de uma equação homogênea associada. Então, nesse caso, vai ser uma equação com coeficientes constantes, que nós já sabemos resolver através da equação característica, né? Mais uma yp de t, que nesse caso vai ser uma equação com coeficientes constantes igualada a um forçamento, tá? Esse f de t por vezes é chamado de forçamento. Ou seja, o método dos coeficientes indeterminados vai nos dar a solução daquelas funções que nós já trabalhávamos com a transformada de Laplace, né? Então, basicamente vai ser o mesmo tipo de função, né? Sendo que o nosso f de t, então, tem que ser exclusivamente polinômios exponenciais ou seno e cosseno, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui como que a gente vai trabalhar. Então nós vamos resolver EDOs na forma y duas linhas mais by mais c, y duas linhas mais by linha mais cy igual a f de t. E como já dito anteriormente, nós buscamos soluções nessa forma específica, né? Uma solução da equação homogênea associada, que é uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, eu dei um clique a mais aqui, mais uma solução particular da EDO completa. Tá bom? Então, esse método dos coeficientes indeterminados, ele vai me ajudar a encontrar essa yp, tá? Ele vai me ajudar a encontrar essa yp em alguns casos, tá bom? No primeiro momento, essas funções serão apenas funções contínuas em todo o conjunto real, como eu já tinha dito antes. Então, falaremos de trigonométricas, especificamente seno e cosseno, exponenciais e polinômios, tá? Então, esse método dos coeficientes integrados, dos coeficientes indeterminados, vai ser usado para encontrar essa parcela yp da solução geral. Para isso, a gente usa uma tabela, tá? Essa tabela vai me ajudar a
a encontrar uma solução específica. Qual é a ideia básica do método? A ideia básica é a seguinte: você vai olhar para a f de t e vai procurar uma solução particular com a mesma natureza dessa f de t. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, se a sua f de t for uma função exponencial, então você vai procurar soluções particulares que sejam também exponenciais, tá? Se em contrapartida a sua solução for um polinômio, então você vai procurar um yp que também seja um polinômio, tá? Logicamente, se o seu f de t for um cosseno ou um seno, você vai procurar por soluções particulares que envolvam seno e cosseno, tá? Mas vocês podem perceber que dentro de cada caso existem condições. Então, por exemplo, como que você vai escolher a sua condição inicial? Você vai olhar, no caso da exponencial, para esse alfa, tá? O que é esse alfa? É a constante que você vai assumir que está multiplicando a variável no seu expoente, tá? Se esse alfa ele for raiz simples da equação característica, tá? Estamos falando da equação característica dessa equação aqui igualada a zero. Lembra, a equação característica é só para EDOs homogêneas de segunda ordem, né? No nosso caso, obviamente, EDOs homogêneas de segunda ordem, tá? Então, nesse caso, com coeficientes constantes, né? Nesse caso, então, se esse alfa for raiz simples da equação característica, então yp vai ser m vezes t elevado a alfa t. Mas se o alfa for raiz dupla, o meu yp é m vezes t quadrado elevado a alfa t. Qual é o coeficiente que eu tenho que determinar aqui nesse caso? O valor desse m, né? Ok? Porque, obviamente, esse alfa aqui é o alfa da sua f de t, então ele já está dado. Então, por exemplo, aqui você teria um e elevado a 3t. O meu alfa seria 3, tá? Então, esse alfa ele já está dado, você precisaria encontrar esse m. Bom, se o alfa não é raiz da equação característica, então nós vamos considerar o yp como sendo m vezes e elevado a alfa t, e o m é o que eu quero encontrar. Você vai fazer a mesma análise para os outros dois casos. Por exemplo, se a sua função f de t é um polinômio, tá? E se esta constante for diferente de zero, então a sua solução yp é um polinômio genérico com o mesmo grau de p. Supor que aqui você tenha um polinômio de grau 2, x², vai ficar bem simples. Ou melhor, t², né? Teria que ser t ao quadrado, tá? O que vai acontecer? Se esse c é diferente de zero, então o yp vai ser um polinômio genérico com o mesmo grau de p, ou seja, grau 2. At² mais... Não vou colocar ABC para não ficar naquelas mesmas constantes. Mas, por exemplo, m vezes t² mais n vezes t mais, sei lá, um L. Né? E aí você joga, porque você precisa ter no mesmo grau. Mas se o c for igual a zero, então a sua solução particular é t vezes p1, onde p1 é um polinômio com o mesmo grau de p. Ou seja, nesse mesmo caso do t ao quadrado, então, se o seu c for zero, aqui você teria t que multiplica m vezes t² mais n vezes t mais l, por exemplo. Tá? Então, você encontraria dessa forma. Aqui, no terceiro, você tem para cosseno e seno, e aí tanto faz se é cosseno ou seno. Tá? Você vai ter que olhar agora para o b. Perceba que você vai olhar para o b, ou seja, a constante que multiplica a sua primeira derivada. Tá? Se ele for diferente de zero, então, nesse caso, a sua solução particular é m cosseno de alfa vezes t mais n seno de alfa vezes t. Lembrando que esse alfa é a constante que multiplica o t na sua própria f. Ele é dado no f. Então, o que você tem que determinar aqui? M e n. Se o b for zero, tá? Aí você vai ter que analisar duas coisas. Então, ó, se o b é zero, você tem que analisar duas coisas. Se o cosseno de alfa t não for solução da equação homogênea. Qual equação homogênea? A equação homogênea dessa equação aqui igual a zero, tá? Então,
Se o b for igual a zero e o cosseno de αt ou o seno de αt não for solução da equação homogênea, então o seu yp é m cosseno de αt. Se o cosseno ou o seno for solução da equação homogênea, ou seja, se a função que tiver no seu f de t for solução da equação homogênea, então o seu yp vai ter um m vezes t multiplicando o cosseno e um n vezes t multiplicando o seu seno de αt. E aí você tem que determinar os coeficientes m e n. Mas perceba que nos três casos você precisa determinar os coeficientes m. Né? Você tem coeficientes a serem determinados. E isso é o motivo de você ter o nome do método de método dos coeficientes indeterminados, que também é conhecido como método dos coeficientes a determinar. Tá bom? Então é isso, é um pouco confuso no primeiro momento, mas com os exemplos você vai ficar um pouco mais familiarizado com esse método. Lembrando que no nosso artigo sobre métodos coeficientes determinados, cujo link está aí na descrição do vídeo, tem inúmeros exercícios resolvidos e exemplos sobre esse método. Vai lá que vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Ó, agora nós temos uma equação de segunda ordem, linear, né? Y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a t. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que quebrar essa equação em duas. Né? Nós vamos pegar a equação, encontrar a solução geral dela e depois encontrar uma solução particular da equação inteira usando o método dos coeficientes indeterminados. A solução dessa equação é a soma das duas. Então, é isso que está sendo explicado aqui. Ó. Então, a nossa solução geral dessa equação vai ser o quê? Vai ser a solução da equação homogênea associada somado com a yp que nós vamos determinar através do método dos coeficientes indeterminados. Perceba que a equação homogênea associada é uma equação que nós já trabalhamos no exemplo anterior, e aí a gente sabe qual é a solução dela. C1 e elevado a menos t mais C2 e elevado a menos 2t. Ok? Tá, então essa primeira parte já está resolvida, eu preciso resolver esse segundo pedaço aqui. Eu preciso encontrar uma solução particular dessa equação para que somada nessa solução da equação homogênea associada eu tenho a minha solução geral. Tá bom? Então vamos atrás dela. Observe o seguinte, a sua f de t aqui é igual a t. Que tipo de função é essa? Né? Então, observe que nesse caso, f de t é igual a t, que é um polinômio do primeiro grau. Ok, polinômio do primeiro grau, o que você vai fazer? Você vai lá na tabela agora. A tabela está aí bonitinha. Polinômios. Polinômios, então, segundo item da minha tabela, p de t. Bom, se c é diferente de zero, o c é o coeficiente que multiplica y. Será que o meu c é diferente de zero? Meu c é 2, então não. Não. O meu c não é zero, então vamos voltar lá. Né? O meu c não é zero, então ótimo. Então eu tenho um polinômio de grau 1 no meu f de t, e o c da minha equação é diferente de zero. Então o meu yp é um polinômio com o mesmo grau de p, ou seja, grau 1. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na minha equação, e agora eu vou, então, escrever que o yp de t é um polinômio genérico de grau 1. M vezes t mais n. Tá? Podia ser A vezes T mais B? Podia, sem problema nenhum. Tá? O importante aqui é que nesse caso nós temos dois coeficientes a serem determinados, M e N. Se eu conseguir determinar M e N, então eu tenho uma solução particular da minha equação que basta somar naquela solução geral da equação homogênea associada e eu conseguir resolver a minha equação diferencial. Simples assim. Tá? Como que nós vamos encontrar então agora essa solução particular? Como que nós vamos encontrar esse M e esse N? Tá? Nós vamos substituir na EDO, ou seja, eu preciso derivá-lo uma vez para multiplicar por 3 e derivá-lo novamente para colocar na y2. A primeira derivada, 0 ao n, dá m. A segunda derivada de m é 0, então a segunda derivada é 0, a primeira derivada é m, né? E aí eu vou substituir o 2y por mt mais n vezes 2. Então a gente fica com isso aqui, ó. 0, que é sua segunda derivada, mais 3m, que é 3 vezes a primeira derivada,
mais 2 vezes m vezes t mais n, que é 2 vezes yp, e isso tem que ser igual a t. Então agora o que você vai fazer? Você vai agrupar, né? Você vai agrupar o que multiplica no seu lado esquerdo, você vai agrupar o que multiplica por t e o que não multiplica por t, ou seja, os seus termos independentes. Multiplicando por t, você tem apenas 2m. E agrupou os outros dois termos independentes. O que acontece? Para que esse lado esquerdo seja igual a t, 2m tem que ser igual a 1 e 2n mais 3m tem que ser igual a 0. Confere? Se ele for igual a 0, zerou aqui. Se o 2m for igual a 1, você tem t. Então você vai ter que resolver agora esse sistema, que é muito simples, né? 2m tem que ser igual a 1, então m tem que ser igual a meio. 2n mais 3m tem que ser igual a 0, sabendo que m tem que ser igual a meio, então basta você fazer uma conta simples e encontra que o n é menos 3 sobre 4. Então a sua solução particular nesse caso, yp é meio vezes t menos 3 sobre 4. E aí você vai pegar essa yp e somar com aquela solução da equação homogênea que você já tinha antes, né? E aí nós vamos ter a nossa solução, que pelo exemplo anterior, por exemplos anteriores, a gente já sabia C1 elevado a menos t mais C2 elevado a menos 2t. E a nossa yp nós acabamos de encontrar, então basta somar as duas e aí eu terei a minha solução geral da equação inteira, né? Então, a gente pode afirmar que a solução dessa equação é exatamente C1 elevado a menos 2t mais C2 elevado a menos t mais meio t menos 3 quartos. Ok? Simplesinho, né? Não tem muito segredo, é fazer exercícios para ficar bem afiado lá naquela tabela. Vamos lá, vamos fazer um exemplo como exponencial. Então nós temos segunda derivada mais 4 vezes a primeira derivada mais 4y igual a elevado a 3t. Nesse caso, a equação homogênea associada é essa, que nós já trabalhamos com ela. Acredito que nós já resolvemos essa equação, né, em exemplos anteriores, mas a equação característica dela r² mais 4r mais 4 igual a 0, que tem raízes reais iguais a menos 2, o que nos dá C1 elevado a menos 2t mais C2t elevado a menos 2t. Tá? Então, aqui a gente já tem metade da solução, falta encontrar a outra metade. E para isso nós vamos ter que escolher aqui o nossa yp de t, agora olhando para a exponencial. Então, vamos olhar com calma aqui, ó. Então, o que nós temos? O nosso alfa é 3. O alfa é a raiz da equação característica? Não. Então, você não vai precisar olhar para esses dois. Como o alfa não é raiz da equação característica, nossa raiz da equação característica é menos 2, então o meu yp vai ser m vezes z elevado a 3t. Tá bom? Então, é isso que nós vamos trabalhar, né? Então, aqui é a nossa solução particular da equação inteira. Então, agora, para descobrir qual é o seu valor de m, basta você derivar duas vezes e substituir na equação diferencial. Eu não vou fazer isso, vou deixar como exercício, porque agora é muito simples, né? Primeira derivada, 3m elevado a 3t. Segunda derivada, 9m elevado a 3t. Vai jogar lá, vai ficar 9m elevado a 3t, mais 12m elevado a 3t, mais 4m elevado a 3t. É só você colocar o elevado a 3t em evidência e toda a soma do m, que vai dar 25m, tem que ser igual a 1. Então, seu m vai ser 1 sobre 25, tá? Então, aí é só somar na sua solução da parte homogênea e você tem a solução particular, tá? Vou finalizar aqui porque eu quero deixar essa parte como exercício para vocês, assim como eu vou fazer no exemplo seguinte. Ó, você tem basicamente a mesma equação homogênea associada. Ó, mesma equação homogênea associada, tá? Só que agora o seu exponencial é elevado a menos 2t. Ou seja, nesse caso, a sua solução da parte homogênea permanece a mesma, né? Só que agora você tem que o seu alfa, ele é raiz dupla da equação característica, o que nos leva a uma solução particular completamente diferente agora, m vezes t quadrado elevado a menos 2t. Observe que o simples fato
desse alfa, né, esse alfa vezes t, o alfa da sua equação original, ser raiz dupla da equação característica, já muda completamente o seu yp de t. E aí eu deixo aqui como exercício para você encontrar o m. Né? Porque agora para você derivar, você vai ter que usar a regra do produto. Tá? Esse é um exercício bem interessante de ser feito. Tá ok? Então encontre aí o valor de m, fica como exercício para vocês estudarem. Né? E aí, encontrando o valor de m, é só somar com essa YH e você tem a solução da sua equação inteira. Tá bom? Simplesinho, simplesinha a ideia, mas o método precisa de um pouco de exercício para que você fique mais afiado em como você vai usar. Tá? Mais um exemplo. Agora nós temos segunda derivada mais 4 vezes y igual a seno de 2 vezes t. Equação homogênea associada, r² mais 4 igual a zero. Logicamente, estamos aqui no primeiro momento encontrando a solução da equação homogênea associada. Lembra que a sua solução é solução da equação homogênea associada mais solução particular da equação inteira, tá? Então aí nesse caso, r tem que ser igual a mais ou menos 2i, o que nos diz o seguinte, que a solução da equação homogênea associada é, na verdade, C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, porque a nossa parte real é zero, e aí e elevado a zero vezes t é 1, então não preciso preocupar com isso. Vai ficar C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, e aqui você tem que atentar para um detalhe. Seno de 2t aparece na solução da equação homogênea, e ela é o seu f de t. Então, nesse caso, você tem que estar aqui com o seu alerta de atenção ligado no máximo, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter que ter uma substituição, a sua vai trabalhar, você vai ter que ter um tratamento diferente para ela. Não vai ser simplesmente m vezes seno de 2t mais m cosseno de 2t. Então, ó, nós vamos escolher a yp de t agora olhando para isso, né? Então perceba o seguinte, b é igual a zero, b é diferente de zero ou igual a zero. B é a constante que multiplica a sua primeira derivada. Então aqui você tem um zero vezes y', tá? Então risca aqui porque o seu b não é diferente de zero, o seu b é igual a zero. O que acontece agora? Perceba que o que você tem, então b igual a zero e o nosso seno de 2t é a solução da equação homogênea. Então nós estamos exatamente nesse terceiro caso, né? Nós estamos aqui, então nós não vamos usar nem esse segundo caso. Nós vamos usar o terceiro porque nós temos b igual a zero e o seno de 2t como solução da equação homogênea. Então para nós, yp é m vezes t cosseno de 2t mais n vezes t seno de 2t, tá? E aí, agora nós vamos atrás desses coeficientes, né? E a nossa yp de t vai ser essa. Logicamente, eu vou deixar isso como exercício para você encontrar o m e o n. Tem feito no site, tá? Todos esses que eu deixo como exercício tem resolvido no site, tem lá feito valor de m, valor de n. Pode ir lá e verificar, né? Além de diversos outros exercícios e exemplos sobre o método dos coeficientes indeterminados. Tá bom? Vai lá e sirva-se à vontade de teoria, exemplos e exercícios resolvidos. A pergunta agora é a seguinte: o que fazer quando f de t não é uma função polinomial, exponencial e trigonométrica? Mais especificamente seno e cosseno, porque nós não trabalhamos nem com tangente e as demais funções trigonométricas. Para esses casos, nós vamos usar o que nós vamos chamar de método da variação dos parâmetros. O método da variação dos parâmetros vai ser a arma mais poderosa que nós teremos para encontrar a nossa solução particular da equação inteira que a gente vai somar na solução da equação homogênea associada para encontrar a solução de uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Só para a gente recapitular então, a solução geral de uma EDO de segunda ordem ela é formada por uma soma, né? Sempre insisto em recapitular isso para isso ficar bem fixo na cabeça de vocês. É a soma da solução geral da equação homogênea associada. Então, no caso onde nós temos não necessariamente coeficientes constantes, né? Você tem P de t que multiplica a primeira derivada mais Q de t que multiplica y. E aqui, como eu quero a equação homogênea associada, essa equação está igual a zero.
Então, a solução geral dessa equação aqui vai ser a minha primeira parcela da solução geral da equação completa, tá? Agora, eu quero encontrar essa yp de t, que é uma solução particular da equação completa, tá? Lembrando que, anteriormente, já conversamos sobre as soluções desse tipo de equação, mas especificamente coeficientes constantes, ou seja, P é uma constante e Q também é uma constante, ou então um tipo de equação característica que é a equação de Euler-Cauchy, aonde os seus coeficientes não são necessariamente constantes, mas você tem uma forma de resolver, tá? Você tem uma técnica para resolução, ok? E também a gente sabe que nos demais casos eu preciso ter pelo menos uma solução particular para que eu consiga, através do método da redução de ordem, encontrar uma outra solução particular que forme um conjunto fundamental de soluções e assim escrever a solução geral dessa equação homogênea, tá? Isso tudo a gente já conversou antes. Bom, agora o nosso foco é trabalhar o método da variação dos parâmetros para encontrar essa yp de t aqui, tá bom? Lembrando que antes a gente já trabalhou também com o método dos coeficientes indeterminados, que é um método exclusivo para equações com coeficientes constantes, tá? E essa g de t sendo apenas seno, cosseno, funções polinomiais ou exponenciais, tá bom? Então agora o método da variação dos parâmetros ele vai me dar algo maior. Agora os meus coeficientes podem ser variáveis e essa função pode ser o que você quiser, desde que exista um intervalo não degenerado onde P, Q e G sejam contínuas para a gente poder estar sob as condições do teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs lineares de ordem superior, tá? Então vamos lá, em que consiste esse método da variação dos parâmetros? Bom, tenha em mente o seguinte, aqui nós precisamos retomar toda aquela parte daquele conhecimento sobre conjunto fundamental de soluções, Wronskiano, etc. Tá? Por quê? Porque o meu método ele vai depender disso. Aqui eu vou te dar uma fórmula de como trabalhar com esse método, porque eu acho assim mais fácil, eu acho assim mais simples, tá? Mas no nosso artigo do site, eu coloco para vocês como que a gente chega nessa fórmula, né? Por que que o método chama variação dos parâmetros, né? Porque na verdade você vai colocar aí uma soma de duas soluções. Então, se você tiver soluções particulares y1 e y2, você vai pegar uma U de t e multiplicar por y1, uma V de t multiplicar por y2, somar e falar que isso é uma solução da sua equação completa. E o método é exatamente esse, tá? Então vamos lá. Atenção aos detalhes. Se as soluções particulares y1 e y2 formam um CFS desta equação, então essa funçãozinha psi de t, que é dada por menos y1 de t vezes uma integral, mais y2 de t vezes outra integral, vai ser uma solução particular da EDO não homogênea. Então, se eu conseguir resolver, se eu conseguir encontrar essa psi aqui, eu tenho aquele yp para somar na solução geral da equação homogênea associada e encontrar a solução geral da equação não homogênea. Logicamente, para que eu verifique isso, eu vou ter que calcular o Wronskiano e depois eu vou usar o Wronskiano aqui, ó, ele aparece nas duas integrais, tá? Bom, o que tem no numerador? Uma das soluções particulares vezes a g de t, e a g de t é a minha função da EDO não homogênea. Tá bom? Observe que ele aparece nas duas, ó, tá aqui. E uma solução particular. A outra solução particular nos dois casos, ela está de fora. Né? Então não é tão difícil assim de você decorar essa fórmula. Lembrando que o sinal de negativo ele acompanha o y1. Então, ó, o sinal negativo acompanha o y1. Então, menos y1, integral. A outra solução particular, y2 vezes g dividido pelo Wronskiano. Mais y2 integral, outra solução particular, vezes g de t dividido pelo Wronskiano. A natureza das duas integrais é a mesma. A única coisa que muda aqui é
a solução particular que você usa. Quando uma está dentro da integral, a outra está fora. Quando uma está dentro da integral, a outra está fora. Quando o y1 está de fora, ele está acompanhado do negativo. Tá? Então, resolvendo essas duas integrais, você tem a sua solução particular da equação não homogênea. Tá bom? Então perceba que aqui ele não te dá pré-requisito. Você não precisa que a sua função seja polinomial, nem trigonométrica, nem exponencial. Ele está te falando que a g de t, se ela for integrável, né? Se ela for integrável, então corre para um abraço, tá? Vamos lá então. Vamos calcular a solução dessa equação aí, ó. Y duas linhas mais y igual a tangente de t. Perceba que você tem uma equação com coeficientes constantes, o seu b é igual a zero e você está igualado a uma tangente. Nesse caso, você não pode usar o método dos coeficientes indeterminados porque você tem uma tangente, tá? Mas o simples fato de você ter coeficientes constantes para a sua equação já é muito bom, né? Então aqui você tem 1 como coeficiente da segunda derivada, 1 como coeficiente da sua função e 0 como coeficiente da primeira derivada, tá? Isso é muito bom, porque aí você já sabe como encontrar o seu CFS. Basta, lembrando, CFS da equação homogênea associada. Então, por exemplo, a equação homogênea associada nesse caso, y duas linhas mais y igual a zero, que pode ser escrita como r quadrado mais 1 igual a zero, tá? E aí você tem que r quadrado igual a menos 1, ok? Ou seja, se o r quadrado é igual a menos 1, então r igual a mais ou menos i. Ou seja, temos raízes complexas conjugadas, com parte real igual a zero e parte imaginária igual a 1. Então a nossa YH de t, C1 cosseno de t mais C2 seno de t, e aí eu já resolvi metade da minha equação. Por quê? Porque eu já tenho metade da minha solução. E além disso, eu sei que cosseno de t e seno de t formam um CFS, né? Aqui está 2t, mas é um errinho de digitação, tá bom? É só seno de t, tá? Então, cosseno de t e seno de t formam um CFS da equação homogênea associada. Mas eu ainda preciso calcular o Wronskiano dessas duas. Por quê? Porque eu vou ter que usar lá na integral da ação dos parâmetros. Eu preciso usar o método da variação dos parâmetros nesse caso. Não tem outro jeito, tá? O nosso Wronskiano, ele vai ser igual a 1. E aí eu deixo como exercício para você calcular ele. Tem calculado lá no site, nesse exemplo do nosso artigo do método da variação dos parâmetros. Aliás, esse artigo tem muitos exercícios resolvidos que vai ajudar bastante vocês no estudo, tá? Então vão lá e tentem fazer como se fosse uma lista de exercícios resolvidos para vocês, tá ok? Bom, esse Wronskiano ele vai ser 1, tá? E é muito fácil de você perceber porque, olha só, primeira linha, cosseno e seno. Segunda linha, menos seno e cosseno. Então você vai ter cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ou seja, cosseno quadrado mais seno quadrado que dá 1, tá bom? Bom, seguindo a fórmula, y1 eu fixei como cosseno, y2 eu fixei como seno. Então, menos cosseno que multiplica a integral de seno vezes a tangente dividido por 1, mais seno que multiplica a integral do cosseno vezes a tangente dividido por 1, tá? E aí aqui agora é só manipulação e resolução de integral, né? E isso é cálculo 1, eu não vou entrar nesses detalhes de resolução dessas integrais. E aí você chega que a sua solução particular é menos cosseno de t, ln do módulo da secante de t mais a tangente de t. Não precisa colocar mais uma constante nesse caso, porque aqui nós queremos uma solução particular, né? Ou seja, nós queremos apenas uma primitiva nesse caso. Nós queremos apenas primitivas, não a família, porque as nossas constantes da equação diferencial vão ser C1 e C2, que estão lá na solução da equação homogênea associada, esperando para escrever a solução geral, tá bom? Então, nesse caso, a nossa solução é C1 elevado a cosseno t mais C2 seno t menos o cosseno de t que multiplica o ln do cosseno de t mais tangente de t, tá bom? Qual o problema do método?
resolver as integrais, né? Que pode não ser assim tão simples se você não está tão afiado. Mas para isso eu deixo linkado aí embaixo para vocês a nossa tabela de derivadas integrais que pode ajudar bastante vocês. Estou tentando atualizar ela sempre aí com fórmulas novas de acordo com a necessidade, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula sobre o método da variação dos parâmetros, né, e toda a solução de EDOs de segunda ordem, tá? Lembrando que os artigos estão colocados todos aí que vão ajudar vocês a entender toda essa aula, tá? E todos eles têm exercícios resolvidos, em todos eles tem exemplos e a teoria bem estruturada para ajudar vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato.